pessoal, eu trouxe uma arte muito bacana dentro do Canva, ela tá cheia de técnicas profissionais, então eu recomendo que você fique até o final para aprender essas técnicas e conseguir executá-las dentro do seu design. E a melhor parte é que esse design é totalmente dentro do Canva gratuito, então se você não tiver o Canva Pro, você vai conseguir fazer ele da mesma maneira. Sem mais enrolação, vamos para a tela do computador para a gente ver como que a gente cria esse design na prática. Bom, a gente está aqui com o nosso trabalho finalizado no Canva, como vocês podem ver, ele ficou muito interessante, nem parece que foi feito no Canva, né? E recomendo então que você fique até o final para entender como que a gente fez essa criação utilizando somente o Canva gratuito. Aqui a gente já está com o nosso pós-produção, como vocês podem ver, então aqui a gente tem nossa estrutura. E olha a diferença que um pós-produção feito dentro do Canva, né, nos possibilita chegar. Olha isso, que interessante esse resultado. Essas imagens que eu utilizei você vai encontrar na descrição para download, ok? Então só baixar as imagens aí e me acompanhar dentro desse trabalho. Eu realmente recomendo que você se inscreva nesse canal, né, para você não perder nenhum tipo de conteúdo como esse e conseguir se desenvolver dentro do Canva, ok? Então aqui eu estou fazendo a remoção de fundo. Se você quiser fazer a mesma ideia, só que de outro jogador, você pode, se você não tiver o Canva Pro, você pode remover o fundo, né, pelo Remove BG, Photo-Room, tem os aplicativos aí, né, os sites, na verdade, tem um vídeo no canal sobre isso, então fica à vontade para ver também, então só seguir a mesma ideia, só que com outro jogador. Vamos lá para a nossa criação. Aqui eu removi o fundo das imagens, como vocês podem ver, e deixa eu só confirmar, mas acho que meu background está no preto aqui, ó. Quer ver? Isso mesmo, então vamos lá. O primeiro passo vai ser vir aqui e adicionar um título. Eu estou utilizando esta fonte aqui, ó. Ok, então estou com essa fonte aqui, ó. Vou deixar nessa tonalidade de azul. Aqui eu vou escrever Inter. Vou duplicar. Aqui eu vou escrever... Não, aqui é a mesma palavra, né? Que eu só vou aplicar o efeito vazado, então a gente pode deixar mais ou menos aqui no 50. Agora a gente pode selecionar isso aqui, ó, girar um pouquinho e aumentar o tamanho, ó. Então aqui a gente já tem, como vocês podem ver, ó, o nosso fundo aqui, ó, que eu utilizei aqui atrás, tá vendo? Então aqui dá para girar mais um pouquinho e aumentar mais aqui, ó. Então a gente cria esse padrão geométrico que é bem interessante, que se assemelha bastante a Inter. Como vocês podem ver, a gente pode deixar aqui, ó. Bom, com o nosso padrão criado aqui, a gente vai adicionar um gradiente. Vamos ver aqui, ó. No preto mesmo, a gente adiciona o gradiente no preto mais uma vez. E nessa terceira vez a gente vai remover a transparência. Então aqui a gente coloca aqui, ó. Então, a gente pode deixar dessa forma aqui, ó. Como vocês estão vendo. Aí aqui dá para duplicar, né, esta fonte e colocar ela aqui, ó. Que foi o que eu utilizei aqui embaixo, como vocês podem ver. Vamos duplicar, a gente vai ter que deixar ela mais ou menos aqui assim, ó. Tá interessante. Agora vamos trabalhar as nossas imagens. Então vou posicionar a imagem do Lautaro aqui, ó. Aumentar bastante para a gente focar no rosto dele aqui. Então aqui, ó, vou colocar atrás do gradiente, ó. Tá vendo? Então aqui, o que é interessante? Você duplicar e nessa aqui a gente trabalha as cores. Então a gente vai com um pincel, aqui a gente pode diminuir o tamanho do pincel e aqui no pescoço a gente vem fazendo isso detalhadamente. Aqui, ó, não tá tão perfeito, mas também nem vou focar em ser 100% detalhado para não prolongar tanto o vídeo. E aqui, né, qualquer imagem que você for fazer, eu realmente aconselho você a fazer com calma, porque o Canva não permite que você dê um Ctrl Z. Aqui você errou, cara, você vai ter que fazer tudo de novo. Então vai na calma,
para você não ter que refazer seu trabalho. Então aqui eu estou selecionando a parte mais difícil, então vocês viram que eu diminui o pincel bastante. A parte mais difícil selecionada, eu acredito que o preto não tem problema. Então vamos lá, essa parte do vídeo eu só não acelero porque é um procedimento até que rápido. As partes mais difíceis a gente vai com um pincel pequeno. Depois a gente já pode aumentar um pouquinho o pincel, ó. Tudo selecionado aqui. Agora a gente já pode aumentar o pincel e ir embora. Então tô aplicando aqui no rosto dele. Para quem acompanha o canal já sabe como que funciona. E lembrando, se quiser ver a sua sugestão aqui, ó. Aqui eu tô indo em ajustar para remover a saturação. Mas lembrando, se quiser deixar alguma sugestão de flyer, algum jogador que você queira ver, que você queira que eu traga para cá. Deixa eu tirar aqui o zoom. Se quiser ver algum jogador específico, pode deixar como sugestão. Ok. Aqui eu tô trabalhando remover a saturação. Coloquei um pouquinho de claridade, um pouco de nitidez e contraste, gente, pra gente ter esse resultado aqui, ó, bem interessante, bem marcante. Então, se quiser ver o seu jogador aqui, cara, pode deixar sua sugestão aí nos comentários, né? E quando eu curtir seu comentário, eu já vou colocar na fila aqui de produção para trazer pro canal, fechou? Aqui a gente tem que esperar um pouco, esse efeito aqui ele demanda um pouquinho do Canva, tá carregando aqui, ó. Agora a gente fecha. Vou guardar mais um pouco. E tá aí, ó, a gente tá com o efeito aplicado já, ó. E por que eu falei pra vocês duplicar? No caso não precisa nem duplicar, né? Se você já vai ter imagem em PNG não faz sentido. Mas pra mim faz sentido porque eu editei a minha imagem. Então aqui, ó, peguei essa imagem aqui. Vou posicionar ela aqui. Vou garantir que ela esteja do mesmo tamanho. E agora a gente vem em efeitos, né? Vamos aplicar um Dual Tone. Opa. E aqui a gente vai trabalhar a paleta de cores da Inter, né? Então vamos para esse azul mais escuro aqui, ó. Copiei esse azul aqui, colei aqui. Bacana, tô com esse efeito aqui, ó. Agora a gente vem nesse aplicativo. Então você vai fazer essa busca aqui, ó. Imagem Blender, né? Nos seus apps aqui em cima, ó. Quer ver, ó? Cadê a opção? Aqui, ó. Caso você não tenha esse aplicativo do Canva. Não sei se o meu vai aparecer porque ele já está instalado. Mas você vai fazer essa busca aqui nos aplicativos. Ó. E aí você fez essa busca, né? Você tem que estar com a imagem selecionada, com o seu aplicativo aberto. Aí a gente vai selecionar o linear. Tá vendo? E aqui a gente pode trabalhar isso aqui, ó. Então aqui, como vocês podem ver, o que a gente consegue fazer? A gente consegue trabalhar uma nuance aqui de luz, né? Fica bem interessante. Tá vendo? Dá pra deixar mais rente aqui, eu acho que assim tá mais interessante. E aqui a gente diminui a força pra gente ter esse efeito mais suavizado, tá vendo? Então a gente consegue trabalhar aqui mais ou menos, ó. Está interessante. Vou salvar. Vocês vão ver que aqui embaixo vai ficar bem azul. A gente volta o mesmo procedimento, só que agora a gente só remove aqui, ó. Tá vendo aqui embaixo, ó? Então dá para deixar mais ou menos aqui e salva novamente. Aí a gente já tem esse efeito aqui, ó. Em outras ferramentas a gente utiliza o pincel para fazer isso. A gente tem resultados muito mais detalhados, né? Mas aqui o Canva, né, ele já entrega bastante coisa. O Canva está evoluindo bastante. Então aqui, ó, a nossa outra imagem, a nossa mesma imagem. Por que a gente não pode remover a saturação e fazer com ela? Porque o Canva não vai permitir que o azul pegue, né, nas outras imagens. Aqui, por exemplo, eu removi a saturação dessa imagem aqui. E se eu aplicar o Dual Tone aqui, não vai ser aplicado o Dual Tone. Então a gente precisa ter a imagem original, por isso que eu dupliquei. Deixa eu ver se eu tô com a cor copiada. Não tô. Mas vamos lá. Imagem aqui.
jogar para a mesma tonalidade de azul, mais ou menos aqui. Agora o procedimento ele é o mesmo. Desse conteúdo, se a resposta é sim, não se esquece de se inscrever, curtir, comentar e compartilhar. Deixe sugestões do que você gostaria que eu trouxesse dentro desse canal, focando no Canva gratuito. A sua ajuda é muito bem-vinda, pois ela pode mostrar para o YouTube que esse conteúdo é relevante e ele pode alcançar outras pessoas, e isso me ajuda bastante. E se você quiser ganhar dinheiro com Canva, eu deixei meu treinamento fixado aí no primeiro comentário. Lá eu abordo desde a teoria do design até a parte da composição dentro do Canva e a execução, onde eu te ensino a conseguir seus primeiros clientes. Ou seja, lá você aprende uma nova habilidade e também aprende a monetizar ela. Se você tiver interesse, o link está fixado aí no primeiro comentário junto com o cupom de desconto. Vale a pena dar uma olhadinha. Agora vamos voltar para a nossa arte. O procedimento ele é o mesmo, né? Vamos voltar no app aqui, ó. Aí eu seleciono esse só para ter esse aqui disponível novamente. Aqui eu vou posicionando, ó. Então posicionei aqui, ó, onde que fica mais interessante. Vou deixar mais ou menos assim. Aqui dá para diminuir a força. Tá vendo? Então aqui vou deixar mais ou menos assim. É interessante. Agora vou colocar aqui abaixo do gradiente. E o que dá para fazer aqui, ó? Essa mesma imagem, deixa eu ver se eu selecionei ela. Estou com ela selecionada aqui, ó. Vou cortar para mim ter um acesso mais fácil a ela. E a outra, deixa eu pegar a outra. Que eu vou cortar também para ter um acesso mais fácil a ela aqui. Então beleza, aqui eu vou editar novamente e vou... Toda vez que eu entro no aplicativo, se eu tiver com a imagem selecionada, o efeito não aparece. É por isso que eu clico no radial, para ele pegar o efeito, e depois venho para o linear novamente. Então aqui eu vou remover do ombro, ó. Deixar só no rosto aqui, mais ou menos assim. Então vou deixar aqui, ó. Se achar que o efeito ficou muito forte, o que você pode fazer? Você pode diminuir um pouquinho da transparência aqui também, ó. Deixar aqui no 80. Essa aqui. E essa aqui, acho que talvez no 80 também. Então você se pergunta qual diferença isso aqui faz, ó. Vou selecionar os dois. Vou tirar a transparência deles. Então olha a diferença que faz. Tá vendo? São pequenos detalhes aqui de luz que já fica muito interessante aqui no nosso trabalho. Agora o próximo passo, deixa eu vir no Canva aqui, ó. Deixa eu pegar os elementos que eu utilizei recentemente. Utilizei esse aqui, ó. Então vamos fazer essa busca aqui no Canva. É um elemento gratuito. Ele tá aqui, ó, tá vendo? Agora a gente vem em editar. Se a gente mudar a cor aqui, a gente não vai ter o resultado tão preciso, então a gente vem do outono já, para facilitar o processo. Então vamos trabalhar na paleta de cores da Inter novamente. Então ó, o azulzão aqui, tá vendo? Aqui é um toque de luz, ó. E aqui eu vou duplicar para cá, ó. Tá vendo? E esses nomes aqui atrás eu vou tirar só um pouquinho da transparência, ó. A gente tem um resultado melhor. Aqui também dá para tirar um pouquinho da transparência. Deixa no 80 aqui. E isso aqui, ó, vou duplicar, né? Então dupliquei a pincelada de luz que tem aqui, ó, tá vendo? Então vou em editar e vou colocar isso aqui no branco. Isso aqui seria para simular uma luz. Então a gente tem a claridade aqui, ó, deixa eu até trazer para cá para vocês entenderem melhor, ó. Então eu tô com ele aqui, selecionei os dois, vou jogar os dois aqui, ó. Então olha a diferença que faz os dois juntos. A gente tem só o azul puro
e o azul com o branco. Aqui a gente pode diminuir um pouquinho esse branco e colocar aqui no meio, ó. Então agora a gente já tem um foco de luz azul, tá vendo? Que interessante. Então agrupei isso aqui, ó. Esse aqui eu posso apagar. Pera aí. Deixa eu só diminuir um pouquinho mais. Agora tá mais interessante, ó. Vou diminuir um pouquinho mais. Aí, ó. Agrupei isso aqui. Eu posso jogar aqui, ó. Deixar mais ou menos aqui, ó. Tá vendo que aparece um pouco do branco e um pouco do azul. Então fica muito interessante. A gente pode duplicar e jogar para esse lado aqui, ó. Então aqui a gente já tem esse efeito, tá vendo? Ó, que interessante, ó. Então a gente tem uma luz vindo daqui e a gente tem essa luz pegando nele. E aqui a mesma lógica. Então a gente tem essa jogada de luzes aqui. Então, cara, olha a nossa imagem original e olha o resultado que a gente está chegando, por incrível que pareça, dentro do Canva. Então, tenho certeza que até aqui você já aprendeu alguma coisa, então não se esquece de se inscrever nesse canal, cara. Você não vai se arrepender, né? Tem bastante conteúdo aqui de valor para você se desenvolver dentro do Canva, né? E dar adeus para outras ferramentas aí mais trabalhosas. Então aqui, ó, tô com a minha outra imagem, tô posicionando ela aqui. E essa aqui a gente pode vir aqui na cor da pele mesmo, ó. Tá vendo? Então o Canva também nos dá essa possibilidade, não é em todas as imagens, mas algumas imagens ficam muito interessantes, como vocês podem ver. Então aqui, ó, contraste, saturação a gente vai ganhar cor de pele novamente, ó, um pouquinho, até que não, nem tinha aplicado com saturação no outro. Um pouquinho de claridade, um pouquinho de nitidez, e tá aí, ó. Aqui embaixo eu coloquei como se fosse um símbolo, como se fosse praticamente uma etiqueta, né? Da série A, que é a Liga Italiana. Eu coloquei aqui embaixo só para ilustrar mesmo, né? Um posicionamento. Por exemplo, se eu for criar isso aqui para um campeonato diferente, né? Algo do tipo, se quiser posicionar alguma informação, dá para você posicionar aqui embaixo, ó, fica interessante. Agora, a gente praticamente já finalizou. Tá só escrever o nome dele aqui, ó. Então vou na fonte Ninova novamente. Então Lautaro, que eu vou duplicar, diminuir isso aqui, ó. Eu vou escrever Inter de Milão. Posso diminuir mais e aumentar o espaçamento entre as letras aqui, ó. Pra gente ganhar aqui um contraste das palavras. Tá vendo? Então vou deixar aqui o Inter de Milão, Lautaro e o Martinez. Eu vou utilizar uma fonte manuscrita, que é Amsterdã aqui, ó, como vocês podem ver. Vou colocar no amarelo. Sai um pouco da paleta de cores, mas não tem problema, ó. Pode deixar aqui, ó. Pode diminuir um pouquinho mais e deixar aqui, ó. Então, ó. A gente vai chegar nesse azul aqui. Deixa só a gente finalizar o nosso conteúdo aqui, ó. Então, posicionei aqui, ó. É interessante. Agora eu acho que tá faltando mais nada. Não falta mais nada além de baixar a nossa imagem. Então deixa eu pegar essa luz aqui, ó. Jogar um pouquinho pra cá, mais ou menos. Não sei se mudou muita coisa, mas tá me agoniando um pouco. Vou duplicar isso aqui e vou colocar atrás dele aqui, ó. Então, mais um detalhe mesmo, vou colocar aqui um pouquinho atrás dele, ó. Aqui dá pra girar, talvez. Pegar mais a parte branca, mas como tem outra luz por cima não vai ficar tão interessante, ó. Mas dá pra deixar mais ou menos aqui, ó. Essa outra dá pra aumentar um pouquinho mais. Então
Então, ó, posicionei atrás dele só para ter um brilho atrás dele, tá vendo? Um pouquinho para cima, vamos descer aqui. Agora vamos, acho que gostei desse resultado aqui, para mim tá bem interessante. Vamos baixar essa imagem aqui agora, para a gente fazer o pós-produção dentro do Canva e finalizar o nosso trabalho. Gostei bastante desse resultado, né? Deixa aí nos comentários o que vocês acharam. Se vocês tiverem alguma sugestão, não precisa ser só de futebol, pode ser de outros temas também. Fica à vontade. Estou aqui com a minha imagem, posicionar ela aqui, ó. E agora a gente pode trabalhar alguns filtros aqui, você vai testando, vendo o que você acha mais legal, mais interessante, ó. Por exemplo, ó, esse aqui já fica legal, talvez diminua um pouco da ansiedade. O efeito fresco também eu achei interessante, ó. Então aqui praticamente tudo combina, né? Como vocês podem ver. Tudo intensifica o nosso resultado, tá vendo? Ó? Então aqui você pode ir testando aqui, você fala, cara, eu gostei desse aqui, né? Fica ao seu critério. Aí aplicamos um filtro, a gente pode trabalhar um pouquinho de contraste, não muito para não perder o amarelo aqui embaixo. Podemos trabalhar um pouquinho de saturação também, ó. De claridade, pouca coisa para não estourar tanto, dá para deixar num 5 e um 5 de nitidez também. Aqui, se você quiser, você pode jogar a temperatura para o azul, acho que não fica muito interessante também não. Então aqui eu acabei colocando um pouquinho a mais de efeito, estourou um pouco. Deixei as luzes um pouquinho para fora também, comparado com o de cima. Você vê que aqui tem mais o azul e menos o branco. Então, para a gente ter o resultado mais parecido possível, eu vou repetir o procedimento. Então, excluir a imagem, pegar a luz e deixar aqui só mais o azul aparecendo, tá vendo? Aqui também, ó, mais o azul. E essas aqui de baixo, a mesma coisa aqui, então, ó. Para não ficar tão agressivo. Agora vamos baixar novamente. Então baixei aqui. Vou posicionar ela aqui, eu acho que agora vai ficar mais interessante. Posicionar ela aqui. Filtros, você pode finalizar no filtro se quiser. A gente já chega num resultado bem interessante só no filtro. Agora já tá melhor, tá vendo? Sem a claridade branca. Ó, esse aqui ficou bem interessante, tá vendo? Todos ficam bem interessantes, pra falar a verdade, ó. Aqui tá um pouquinho mais pro roxo, aqui tá mais pro azul, ó. Tá vendo? Ó? Isso aqui ó, ficou bem legal. Então aqui você pode testar algumas coisas também, se quiser. Por exemplo, colocar um pouco de contraste, enfim. Para não prolongar tanto o vídeo, eu vou encerrando por aqui. Tenho certeza que você aprendeu alguma coisa nessa videoaula de hoje. Então não se esquece de se inscrever nesse canal, né, de deixar sua sugestão, né? Fica à vontade aí também para estar olhando outros vídeos do canal. E olha a diferença aqui, ó, no Canva aqui, ó. Tá vendo? Então aqui a gente tem a nossa estrutura aqui em cima, né? A mesma coisa, como vocês podem ver, ó, a diferença que faz. Beleza? Então espero que vocês tenham gostado dessa aula. Tamo junto e até a próxima.